Fechei clínica de aborto, sex shop. Eu era deputado, tinha poder. Eu Deputado não estadual, né? estadual, Lá no né, no Rio. Rio de Janeiro, entendeu. Trabalhei forte com o Grupo Provida, né, com a Doris Hipólito, uma pessoa excepcional É, também e de aquilo, né, trabalho. Carlos, você foi eleito para isso, né, você Fui, estava não representando as pessoas que eu te só não vou elegeram. falar mais aqui, eu sei que a Bárbara de vez em quando solta umas palavrinhas não muito recomendáveis, mas eu tô começando a me Fica à animar, daqui a pouco vontade, eu fica à solto aí. vontade. Hoje tem um bando de bundão na política, porra, entendeu. Muito bando de bundão. Então a gente fala só discurso, 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 não age em nada, entendeu? Não tem a dimensão do poder que tem. O maior poder que pode ter é a delegação que o povo dá Isso para aí. uma representação autêntica e efetiva. Entendeu? Então, eu mal comparando, mas para entender no sentido de uma metáfora que pode ser feita, uma comparação mesmo, é tipo assim, você não pode negar um martírio que é te chamada, entendeu? Porque é uma vocação natural. A É, política também tem muito disso. verdade. Então, eu fiz o ensino religioso nas escolas, matéria que a própria igreja, né, entre Sim, aspas, né, aquele grupelho, né, que operava a igreja na época do Rio, sempre dizia impossível, né? E eu entreguei para Dom Eugênio a lei para ele. E foi sancionada, e inclusive coloquei no ambiente do próprio município do Rio de Janeiro, quando uma época eu fui secretário de Trabalho e Renda. olha aí. E na época eu era deputado também, mas me licenciei para uma missão que tinham me dado na época para reordenar a estrutura de emprego e renda. Aí fiz esse trabalho e ao mesmo tempo naquela época a matéria estava sendo colocada porque ganhou grande repercussão. Então eu trabalhei também no Rio, colocamos nas escolas municipais do Rio de Janeiro e fizemos no estado do Rio de Janeiro, curso público para professor, e ele era confessional e plural, quer dizer, todas as religiões de acesso, não tinha absolutamente nenhum fechamento para outras religiões regulares, né, Uhum, que existem, que são quase todas, né? sim. Então, a família que tem o direito de escolher isso. Então, se ela é judia, teria o professor judeu. Se tem, por exemplo, o protestante da mesma maneira, o católico, o professor católico, todos passando por concurso público e com formação em pedagogia, não em demagogia, essas coisas que a gente vê por aí. Mas, enfim, é, fiz algumas coisas. Algumas Muito coisas. bom, Carlos. Só não fiz figurar em lavagem de dinheiro, em processos, né, em crimes, né, que não condizem, né, com a atividade de uma pessoa que tem uma representação especial de um povo católico, né, que confiava numa execução de um mandato correto, honesto, enfrentando aquela turma do PT, que depois veio o PSOL, essas coisas. Na minha época era só o mal único que existia, era o PT com uma ampla, né, base, né, e os partidos de esquerda tradicionais que existiam, e não existia ainda uma separação interna do radicalismo criminoso dentro dos partidos de esquerda, que é que surgiu o PSOL, né? Sim. Tem um assunto que está muito em voga, antes da gente entrar aqui na pauta econômica, Carlos, que é a questão do Rio de Janeiro. A gente tem aí o Cláudio Castro, o governador, que também tem uma representação aí, pelo menos deveria ter, né, de eleitores católicos, né, ele deveria representar essa parte da população. E a gente está vendo o Rio de Janeiro num caos completo. Cada vídeo que está saindo na internet agora são um mais chocante que o outro. Sim. O problema é o seguinte, o Cláudio Castro, por exemplo, eu conheço desde a época de cantor lá, ele na Renovação Carismática, né? Eu tenho, assim, uma visão muito positiva da figura dele como pessoa, né? Uhum. E com relação à questão do governo, o problema é que para você ser governador, você tem que dar passos firmes, tem que estar seguro daquilo que você tem que fazer, que são missões que são inalienáveis. O Rio de Janeiro, não adianta você falar em desenvolvimento econômico, melhoria da educação, do sistema de saúde, etc. Lógico que isso é extremamente importante. Mas se você não combater o crime organizado, você não tem o controle do Estado na sua mão. Você não consegue gerar um emprego. Porque quem é que vai investir num estado ou numa cidade, por exemplo, que é o caso do Rio de Janeiro, que nós estamos falando aqui agora, em que uma horda de moleques, né, sai pelas ruas assaltando todo mundo, aí cria-se um grupo de defesa desses
dessas pessoas que são humilhadas e assaltadas por esse conjunto de marginais que o próprio Estado não tem capacidade de reter, Esse é o ponto. aí você vai cria um grupo que não vejo correto, mas, enfim, é uma autodefesa, é o direito de defesa, se um cara invadir sua casa, tomar seu bairro e sua rua, aí forma um grupo lá de defesa e dá uma pancada dos moleques desse safado que merecem couro. Aí a polícia consegue prender o justiceiro, mas não consegue prender os Prendeu marginais o que assaltam. assaltante. Então, quer dizer, as pessoas precisam ter claro o seguinte: a opção tem que ser pelo que é correto, certo. Então, um governador tem que enfrentar o crime organizado, não pode baixar a cabeça para essas organizações criminosas que estão na estrutura das comunidades mais, vamos dizer assim, mais difíceis de acesso e também com a população mais carente. Abdicaram de fazer uma política de justiça criminal adequada para enfrentar os marginais e libertar as pessoas. Esses territórios, por exemplo, eles são, na verdade, ocupações de grandes organizações internacionais do tráfico de drogas que são espelhadas por esses movimentos de comando, né, estruturas de crime organizado. E não se faz absolutamente nada. Tem que entrar e derrubar. Tem que quebrar essa possibilidade desse eixo de poder comandar a estrutura do Estado do Rio de Janeiro. Então, o governador, nesse aspecto, para mim, é fraco, ele não tomou essa decisão. Não adianta aqui de Brasília, num gabinete, você chegar e dar uma ordem para que a polícia não possa... De você vendo os policiais mortos. Sim. E os policiais com problemas de, vamos dizer assim, por inabilitação, em função de foram baleados, tiveram problemas outros, psiquiátricos, inclusive, de altas perseguições que servem das suas corporações, às vezes da própria instituição. A própria instituição do Estado, ela persegue o policial. Então o sujeito não tem como não só produzir coisas boas para a carreira dele e também não tem condição, por exemplo, de agir segundo a própria vocação que lhe deu de ser policial, porque é uma vocação, ninguém é maluco chegar, vai pegar uma cintura e vai enfrentar o crime organizado, ainda mais no Brasil. Aquilo ali é pior do que a faixa de Gaza. Sim. Inclusive aquilo ali é pior do que Afeganistão, pior do que essas invasões ocasionais que deram, né, de operações planejadas, né, por exemplo, do Estado americano, por exemplo, no Oriente Médio, a caça ao Bin Laden. Sim. Né? Então, nossas áreas são muito piores do que essa e elas são diversas. Né? E fora a corrupção que existe dentro do próprio sistema, quer seja de Estado, no sentido dos governos de uma maneira geral, quer seja até mesmo da própria polícia. Então você imagina como é que um policial lida com isso. Então, eu acho que falta coragem e tem que enfrentar. O mal tem que ser enfrentado de frente. Se vai baixar, o cara tem a opção de não entrar. Você sabe que você vai morrer, então você não entra para o crime. Ponto. Agora, não estou falando em assassinato, não estou falando o seguinte, em diminuição de potência criminosa no Estado do Rio de Janeiro. Isso vai acontecer através de morte mesmo, porque a polícia vai ter que enfrentar. Agora, o que eu estou muito mais preocupado com a Dona Maria, seu Antônio, seu Zé e a criancinha que está naquele ambiente lá, que não chega saneamento, não chega energia, não chega nenhuma condição de melhoria, de formação, escola, nada, e essa gente permanentemente doutrinada, né, parada para agir em favor de escudo humano dessa gente, e o ministro do Supremo Tribunal bota uma canetada lá dizendo que não pode por questões sanitárias, etc. Olha, esse cara já tinha que ter tido um impeachment há muito tempo. Entendeu? E a nossa classe política, repito, um conjunto de bundões. Se você gostou desse conteúdo, entra para a família para ter acesso a ele na íntegra no teatualizei.pt.